Tá, agora tava dando uma olhada um pouco antes da gente entrar aqui nos singles, né, do disco, e a primeira foi a Vapor Trail, né? E depois, se não me engano, cara, foi a Kaleidoscope. Eu acho que é a segunda do disco, né? Kaleidoscope tem uma onda que ela me remete muito a The Who, né? Uhum. Ela tem um pouco dessa onda do The Who, do vocal melódico, da rapidez, da psicodelia, tudo isso meio junto, né? E remete ao Ira também, né? Acho que tem muito daquela coisa que o Ira fez naqueles discos, tipo Meninos da Rua Paulo e tal. Mas, obviamente, outro lance, assim, porque o Ride era uma banda um pouco mais barulhenta, digamos assim. Eles tinham essa onda de ruído e melodia, né? É uma música que eu acho linda também. Demais. Agora, eu estranhei, quer dizer, eu não sei se é, né, olhando em perspectiva, para mim, fica claro que a Seagull é um grande hit, apesar, né, de não ter refrão, não ter, né, nada disso, assim, né, que marque um grande hit, mas me parece que eles, não sei, né, porque olhando hoje a sonoridade, o cara, depois de tudo que ouviu e passou, né, não me causa tanta estranheza, pelo contrário, eu acho ela maravilhosa, assim, desse disco, para mim é o carro-chefe, né, em termos de musicalidade. Mas na época, pelo jeito, a gravadora não pensava muito nisso, né? Tanto é que botou a Vapor Trail, que é a última, o que é difícil tu botar um single pra última. Verdade. Né? E a Kaleidoscope é muito bonita, né? Outra música maravilhosa e tal, mas eu ainda acho que eles não deram a devida importância, tanto é que eles tocaram, não sei se foi faz 1 ou 2 anos, na KXP lá de Seattle, né? Que é aquela rádio que eles fazem esses lives, e eles já iniciaram... E eles já iniciaram com o Seagull, assim, né? E já pegou muito, né, meu? Assim, é uma faixa que puxa muito. Acho que aquele groove ali é demais. Né? Ela é uma... Eu acho, cara, assim, uma coisa Bela que eu imagino... faixa de abertura. Desculpa, te interrompi aí. Não, eu só cumprimentei. Bela faixa de abertura, né? Não, belíssima. Eu imagino, cara, que eles tenham montado o disco. Eu tava até vendo uma entrevista que o Andy Bell deu por um site que ele fez meio que uma história oral do disco, falou música por música e tal. Eu tenho a impressão que eles montaram um disco meio como se fosse um show mesmo, tipo, essa música é boa para abrir, entendeu? Não é aquela coisa de você botar, sabe, de você gastar o disco logo com o single, vamos botar logo no começo, entendeu? Até porque, assim, é uma coisa que é bem comum nas bandas britânicas é que nem sempre o single vai estar no álbum, né? Se você parar para pensar bem, os Beatles tinham muito isso, era um single fodão e depois vinha o álbum, e nem sempre o single estava no álbum. Os Smiths era muito isso. O Oasis tem Exato, o Oasis tem várias músicas excelentes que não estão em álbum nenhum, que saíram depois naquelas coletâneas deles. O New Order, por exemplo, tinha uma onda de não botar single nenhum em álbum nenhum, assim. Só se estourasse depois, mas, assim, por exemplo, Ceremony, que é a primeira música, não tá em álbum nenhum, depois que entrou em reedições, em coletâneas e tal. Então, imagino que já seja uma tendência dessas bandas pensar em dar um show do disco, mas em não necessariamente fazer um disco vendedor. Ele é vendedor porque ele é bom, não porque ele é vendedor, porque ele vende, entendeu? Eu acho que já é uma tendência deles. Então, isso do Ride, cara, ter botado a Vapor Trail como a última, eu acho engraçado que, para mim, como consumidor, me obriga a ouvir o disco todo. Entendeu? A não ser que eu queira pular, mas eu não vou fazer isso. Então, se eu quiser ouvir o disco e ter a experiência dele, né? E o cara que ouve um álbum, ele quer ter a experiência de um álbum, ele vai escutar o disco todo. Ele não vai esperar chegar a música e depois descobrir se tem uma música boa depois daquele que ele ouvir. Entendeu? Eu acho que é bacana isso, acho bem legal. Interessante por essa perspectiva, né? E legal, eu acho que é uma parada cultural mesmo, que nem tu comentou, né? E é uma coisa meio anti-americana, né? O modelo americano, né? De botar o single, estourar nas rádios, botar o single nas primeiras faixas, já pra bombar de vez, né? Você ia falar alguma coisa? Eu acho que eles já sabiam que era a melhor música deles, né? Então fica uma coisa meio tipo os Sgt. Peppers dos Beatles com a Day in the Life, que é a última música. Entendeu? Sim. O 2 da Legião, que é a última música, é Índios. É um puta sucesso. É a última música. Entendeu? Se você quiser escutar o disco todo, a música mais forte está no final. Entendeu? Sim. Acho que é um método inglês de fazer música. A Legião é uma banda muito britânica. Aqui no Brasil também. Então, é meio isso. É que eu acho que tem todo um contexto aí, né? É uma coisa que, como você já falou,
o britânico é diferente do americano. Então, acho que tem todo esse contexto, assim, de você pensar em como que você vai fazer, tipo, imaginar como consumidor final, o que você quer ouvir, tipo, se essa faixa estiver aqui, se trocar essa, não fica legal, vamos deixar assim. Então, todos eles têm isso, né? E um detalhe muito importante que a gente não falou até agora, né, cara? Os meninos aí tinham na faixa de 20 anos, né, quando eles gravaram esse disco. Então, eles eram adolescentes, total. Eles acabando de sair da adolescência, né? Eu li uma entrevista do Andy Bell que ele fala que quando ele tinha 13 anos, ele era assim, tipo, fanzaço de Johnny Marr, assim. Nossa, eu era Johnny Marr, eu sou Johnny Marr, e quando ele fez, sei lá, 18, 17, já tinha idade para ir nos shows, os Beatles deles eram os Stone Roses, então, tipo assim, daí você já vê da onde que o cara começa a tirar todas as referências, né, cara? Eu já tinha idade de ir para show, fazer show, e os meus Beatles eram os Stone Roses, então foram bandas também meio coligadas aí, né, que um pouquinho antes deles ali, né, Stone Roses, Pulp, como você falou, Suede também, né, Happy Mondays, a Suede. Spiral Carpet, essas bandas aí que começaram todo esse movimento aí, né. Verdade. Stone Roses foi muito importante, cara. Oi, o quê? Desculpa. O Noel Gallagher era... Falou em Spiral Carpenters, ele era hold da banda, né? É. Ele veio tocar, o Spiral Carpenters veio tocar na Argentina, né? E ele veio junto, uma época, eu não sei que ano que foi, assim, daí eu até estava assistindo essa entrevista semana passada aí. Eles falam assim, qual dos países que tu visita de fã, assim, que é o que você mais gosta, assim, cara, ele na cara, assim, Argentina, cara. Argentina, o fã argentino é uma coisa de outro mundo, você é bem tratado, você sai do show, vai pra uma churrascaria, não sei o que, cara, ele é apaixonado pela Argentina, assim, e ele veio nessa época, acho que, sei lá que ano que foi, antes de 90, porque ele era o 88, 89, o Spiral Carpenters tocou nessa época na Argentina, ele era o Road, veio junto, tem uma foto com o Maradona, cara. É mole, cara. Eu lembro do Herbert Viana falando, cara, que pra ele, assim, a experiência que ele teve com os Paralamas na Argentina, é que ele falou, cara, a adoração do fã argentino chega a ser uma coisa que, cara, se você se deixar cegar por aquilo, cara, você fica meio maluco, sabe? Ele até falou do Maradona como exemplo e tal. Que ele falou que quando os Paralamas estavam começando a fazer muito sucesso lá, eles chegavam em qualquer lugar, as pessoas paravam para aplaudir eles, assim, tipo Pavarotti e tal. Eles chegavam no restaurante com uma comitiva enorme, não pagar a conta, aí o dono do restaurante ia receber eles pessoalmente, não quero que vocês paguem a conta. Então, tudo por conta da gente, era uma mesa enorme e tal. Olha aí, cara, imagina, uma adoração louca, assim. O fã argentino, ele é realmente assim. Não sei se até hoje é assim, mas... Pois é, e a Argentina, cara, se você pegar o rock, não só argentino, mas uruguaio, assim, toda essa latino, né, americano, enfim, ele tem, assim, eu acho que ele foi mais evoluído nesse sentido, não sei se é essa a palavra, de consumir mais esses estilos que a gente comentou aqui agora, né? Lá na Argentina tem muita banda de shoegaze, cara, Tem. Muita banda de pós-punk, de gótico, de tudo, assim, cara, que tem cenas, tem locais próprios, coisas que, assim, claro, que no Brasil tem, mas lá a cena é muito mais unida, né? Por exemplo, banda do Chile e tudo mais, entende? Mas a Argentina é um caldeirão, cara, assim, tipo, eu acho que nesse sentido aí, eles foram mais felizes, né? E engraçado também a gente tá falando sobre isso porque aqui no Brasil são poucas as pessoas que consomem rock argentino de uma maneira geral, né? Talvez a gente tá mais acostumado com o inglês e não tanto com o espanhol, né? Mas, poxa, cara, é muita banda massa, assim, a gente precisa também... Fica aí uma dica aí para um próximo episódio pra gente falar só sobre rock argentino. E uma alfinetada, né, galera? Com certeza. Você viu, o Fito Paz agora lançou um disco fantástico, né? Com a Novela, que é uma ópera rock que ele já tinha pensado desde os anos 80 e tal. E, cara, esse disco é Beatles puro. É como se ele misturasse Beatles e, sei lá, Chico Buarque e a música do país dele, né? No mesmo caldeirão, e dali saísse um disco. E, assim, são coisas que, se você ficar se ligando muito no rock norte-americano, você perde essas referências, sabe? De como construir uma história, sabe, como construir uma coisa melódica muito bom, que vai virar um disco que é meio companheiro teu e tal.
sabe, que os Beatles tinham, o Ride também tinha e tem, né? Tem. E, pô, acho que o Fito Paz também é muito dessa escola, entendeu? E, pô, se o rock americano não vai te dar, cara. Tem uma teoria, né, de que o rock no Brasil não pegou tanto porque o Brasil tem uma polirritmia, né, tem uma quantidade de ritmos por ser um país tão grande, que acabou não, né, assim, se misturando tudo, né, cara, tu tem sons diferentes de norte a sul, né, com sotaques diferentes musicalmente falando, assim, que o rock acabou não conseguindo penetrar com tanta força como foi na Argentina, por exemplo, né, no Chile, né, no resto da América Latina. Mas, enfim, é uma teoria que largaram aí. Eu tendo a concordar um pouco. Assim, é plausível. Eu acho possível, cara, porque assim, mesmo hoje, a gente não sabe do que rola no Brasil inteiro, entendeu? Exato. E assim, naquela época você até tinha olheiros, você tinha pessoas gravadoras e tal, mas eles estavam mais preocupados em vender o que eles queriam vender, não necessariamente que eles viam o povo consumindo, né? É isso aí. Então, assim, sei lá, nos anos 80 você tinha aquela primeira onda do pagode, né? Você tinha Titãs vendendo, sei lá, 250 mil discos e, cara, Zeca Pagodinho vendendo 1 milhão, entendeu? Olha aí. E, ao mesmo tempo, todo mundo queria trabalhar o rock. O Zeca Pagodinho vendeu 1 milhão com o primeiro disco dele, cara, que era aquele de Casal Sem Vergonha, SPC e tal. E, cara, assim, quando o pessoal pensa nos anos 80, pensa nos Titãs, não pensa nele. Cara, ele vendeu muito mais discos. Assim, a música popular, de verdade, era que ele fazia, era que Chitãozinho e Chororó faziam e tal. Então, assim, se você for tentar vender o rock para determinados públicos, você tem que saber que eles vão entender aquilo do jeito deles, né? Sabe? Acho que é meio uma coisa definida até pelo tropicalismo, sabe? Aquela coisa de você juntar várias coisas, sabe? De você tropicalizar determinadas coisas. Quem fez isso, eu acho que se deu bem no rock brasileiro. Sabe? Titãs, Paralamas e tal. Paralamas é um bom exemplo mesmo, né? Acho que até mais que o Titãs, né? Em termos de trazer mais elementos musicais, com batidas levadas, né? Guitarra paraense, essas coisas. Exato, essas camadas. Bom, mas voltando ao disco, é o seguinte, pô, vocês falaram do Johnny Marr ali, né? E tem umas faixas aqui que dá pra entender porque que o Andy Bell era fissurado no cara, né? A gente tem a Paralyze, né? Um jungle pop, assim como acho que é a Decay, não, Decay é uma lentinha. Decay... Cara, bem agitada, eu acho. Ela é a que mais tem a cara shoegaze no disco, se eu não me engano. Uma agitadinha, não é isso? Acho que é essa. Pra mim, na minha concepção, obviamente, né? Ninguém é dono da verdade, mas é Dreams Burn Down. Isso. Eu acho que é mais shoegaze, que é a quinta, a anterior da Decay, assim. É verdade. Dreams Burn Down começa com uma bateria meio Led Zeppelin, né? Não tem uma onda meio When the Leaf Breaks e tal. Acho que é essa mesma. Cara, essa música é bem shoegaze. Eu acho que assim, o Johnny Marr, ele tem uma cara própria como guitarrista, mas não é uma cara própria que se impõe à música, digamos assim. Acho que ele é um cara que sempre colocou a música na frente. Não é tipo aqueles guitarristas... Você reconhece o estilo dele tocando, mas é um estilo tão ligado à própria música que ele faz que aquilo pode passar batido como sendo influência de uma banda, digamos. O cara pode ter ouvido muito aquilo e aquilo ser um recado no som dele. Então, vendo por esse aspecto, cara, eu acho que o Ride, se bobear, eles têm muito mais influência dos Smiths do que a gente pode até imaginar, né? Porque, sabe, aquela coisa da banda que fazia melodias muito bem trabalhadas, né? Com coisas simples, né? O Ride nesse disco eles têm muito isso. Eu acho que eles têm até hoje, né? Se pegar o último disco deles, Não, o Interplay também. O Interplay é bem isso também. E aí, é legal a gente trazer esses pontos, né? Porque a gente não eu acho que até do próprio movimento, né, do shoegaze, que é o olhar para baixo, ele pisando os pedais, que lance mais intimista, assim, e fugir um pouco dos Guitar Hero, né? Então, assim, se tu pegar o Johnny Marr, também é um cara que ele não é um Guitar Hero, né? Ele é um cara que ele faz, né, o seu trabalho em prol da banda, né? Faz as coisas funcionar, que tu tocou muito bem nesse ponto, assim, né? E aí tu percebe muito que a banda também tem essas referências, assim, dos caras, né? Verdade. Assim, os próprios Beatles eram assim, né? Aquela coisa de, cara, eu vou tocar pro grupo, né? Não tinha aquela coisa do músico que... Assim, eu vou te falar que eu defendo até a figura do Guitar Hero, eu acho que ele é importante. Eu, como sempre gostei de guitarra, eu acho que ele é importante. Eu gosto de alguns guitarristas que acho que
são até meio nessa onda de você ficar se mostrando para todo mundo e tal. Mas, cara, por outro lado, essa coisa meio Beatle de você pensar na canção, tipo assim, estou tocando para a canção, sabe? Para o cara que vai ouvir meu som no rádio. Isso é um norte, cara, que como músico você não pode perder. Mesmo que você queira fazer solos, sabe? Que você queira ser aquele tipo de guitarrista que faz um monte de solos. Você tem que ter essa noção da canção na cabeça, cara, porque senão alguma coisa se perde em algum momento, entendeu? In a Different Place, pra mim, cara, é Irmãos Reed na cabeça, que é a terceira faixa. In a Different Place, na minha lembrança, ela tem uma onda bem Jesus. Aliás, o disco inteiro tem essa onda, né? Eu acho que o Ride, esse disco me lembra muito o segundo disco do Jesus, mais até que o primeiro. Porque tem muita coisa que é meio Velvet Underground e tal. Assim, o segundo disco do Jesus, ele é quase uma, digamos assim, uma homenagem ao Velvet, né? Se você parar para ver bem as músicas, tem aquela estrutura das músicas do Lou Reed, né? O vocal do... Eu nunca sei quem é o vocalista, se é o Dean Williams, acho que é o Dean, né? Eu chamo de Irmãos Reed, que aí fica mais fácil. Mas eu sempre confundo. Um dos dois é mais vocalista que o outro, mas eu sempre confundo. Mas a voz dele, né? A voz deles, né? Tem um pouco daquela estrutura do Lou Reed, assim, que é meio herdada até do Bob Dylan, inclusive. Tal. Tem anos de história sendo contados aí, né? E tem essa música tem um pouco essa onda. Uma banda que nunca é lembrada, mas que eu acho que é uma banda que, se bobear, influencia bandas até hoje, é o The Sundays. Não sei se vocês lembram deles. Lembro. Tem essa banda é meio de um pop, né? Ela tem um pouco essa onda do Cocteau Twins também e tudo mais. E tem bandas hoje em dia que eu tenho certeza que eles escutam The Sundays, cara. Quando você vai ouvir o disco, eles estão tentando... Cara, Hayley Williams, do Paramore, cara. Bah, total, cara. O disco novo dela é The Sundays pra caramba. Eu não sei se é a influência dela, mas tem coisas ali que são a cara do The Sundays, assim. Acho que o produtor dela ouviu. Se ela não ouviu... Assim, se ela não tinha ouvido, o produtor dela mostrou para ela. Mas como a Hayley é muito ligada, eu acho que ela deve ter ouvido. Entendeu? O próprio Paramore tinha coisas nessa linha. E esse disco do Wright é The Sundays pra caramba também, assim. Tem muita influência. Não sei se... Eu não tenho muita noção de onde é o The Sundays. Não sei de que país que eles são, mas... de repente eram bandas que eram até colegas, assim. E tinham as mesmas influências. Entendeu? Acho que pode ser o caso também de ser uma... Assim, de estar todo mundo naquele mesmo momento e, cara, as influências são as mesmas. Né? Sim, claro. Banda britânica de Dream Pop de 87, é isso aí, matou. Da mesma galera, assim, né? Total. Eu confesso que eu ouvi pouco The Sundays. Quando tu falou, eu tentei buscar na minha memória e não me lembro, mas eu vou catar aqui pra ouvir. Eu lembro quando a gente falou do episódio que tinha esqueci o nome do cara que participou conosco, que era sobre a cena de Manchester e não sei o que lá, ele comentou sobre essa banda de Santos, eu acho que ele mostrou, o Léo. Se eu não me engano, ele mostrou o disco, esse do The Suns, ele falou, ouça, que inclusive ele falou pra você, ouça, que é um disco assim, interessado e tal. É o Reading, Writing and Arithmetic, que é um disco de 90, inclusive, que saiu pela Rough Trade e pela Geffen, dos Estados Unidos. Olha. E é um disco que é bem popular. No Brasil, só em vinil. Eu lembro desse disco em vinil no Brasil. Que legal, cara. Clipe na MTV e tal. Então, assim, acredito que era uma banda que era da mesma turminha do Ride, assim, de ter as mesmas influências. Tem uma onda Velvet Underground forte no som deles e tal. Então... O próprio Ride também, né? Tu falou, eu não tinha me antenado a isso, mas quando tu começou a falar dos irmãos Reed, do Darkland, né? E aí eu comecei a conectar, e aí tu ouve esse álbum aqui, tu também sente, né? O mesmo né, as mesmas características, né? Não são, né? Obviamente, Velvet Underground, 60, nós estamos falando aqui de 2 décadas depois, mas tu sente que tem muito disso, assim, né? Esse clima meio psicodélico sessentista, assim, né? E puxado por isso, né? É verdade. The Who também, cara, eu sempre que escuto essas bandas, eu percebo que tem uma onda The Who muito forte ali, sabe? Eu vou te falar que, assim, eu acho The Who uma banda tão perfeita que eu consigo detectar influências deles até em bandas tipo ABBA, sei lá. Assim, eu consigo ouvir uma música do ABBA, cara, esse é The Who pra caramba. Até pegando o gancho do Loborges, uma vez eu perguntei pra ele, numa entrevista que eu fiz com ele, se aquela música... Cara, aquela música do disco do Clube da Esquina, cara, qual o nome?
Nada Será Como Antes, eu perguntei se aquilo tinha influência do The Who, porque tem aquela parte mais instrumental que me lembra muito Tommy. Ele falou, cara, totalmente. Olha aí. A gente ouviu o Tommy o tempo todo. Era um disco que a gente amava. Cara. Então, cara, The Who, pra mim, é uma banda que você nem sabe quanto você é influenciado por eles, sabe? Quem pega numa guitarra hoje não tem ideia do quanto é influenciado pelo som deles, entendeu? Então, o próprio Ride, cara, eu vejo muita coisa de The Who ali também, sabe? Total, cara. Who's Next e tal, sabe? Desses discos. É isso aí mesmo. E outra influência, eu acho que isso deve ser coisa da minha cabeça, cara, mas eu, ouvindo o disco, eu percebo muita coisa também de Echo the Bunnymen aí no meio aí. Totalmente, sabe? Totalmente. O jeito de cantar, essa coisa mais etérea, assim, esse vocal com esse eco e tal, cara, eu acho que tem muito a ver aí do eco, né? Eu acho que no fundo eram bandas que estavam sujeitas às mesmas influências, cara. É isso. Pra gente aqui no Brasil, eu tenho 50 anos, né? Então peguei um pouquinho dessa época do indie britânico fazendo sucesso aqui. Uma coisa que eu me lembro é que quem era fã desse tipo de som era aquela galera mais metida besta, né? Que, tipo assim, não queria emprestar disco, entendeu? Tirava onda, tipo, pô, você já ouviu essa banda? Não, tu tá por fora, sabe? Aquela coisa, entendeu? Aquela turminha metida besta. Então, aí, cara, mas assim, se você prestar atenção, mesmo lá fora, esse tipo de som não era original naquele sentido, estamos mudando o rock todo, entendeu? Mesmo porque essa ruptura já tinha sido feita pelo Velvet Underground, pelos Stooges, e mesmo assim eram bandas que tinham referências muito fortes, né? Eram bandas que, assim, cara, hoje é evidente para mim que Echo and the Bunnymen and The Doors, que é uma banda que eu acho que muitos fãs de pós-punk não são fãs, né? Porque eles lembram mais daquele estereótipo do Jim Morrison doidão, né? Sem o The Doors, Echo and the Bunnymen não seria nada, sabe? Jamais. Pra mim é bem evidente que tem um Led Zeppelin muito, mas muito forte no som do Echo and the Bunnymen. Mas o guitarrista não toca bem como Jimmy Page. Cara, não importa. Ali tem uma onda de você fazer, por exemplo, improvisos. Tem músicas deles que é por improviso. É o Ian McCulloch falando a letra e a banda lá tocando, assim, tipo Jam Session. Né? Jam Session, entendeu? Sabe, como Led Zeppelin fazia, The Lemon Song, entendeu? Então, tem toda essa onda que, digamos assim, era tentar entender o clássico de outra forma, não é você renegar o clássico, entendeu? Sabe, que nem, por exemplo, você pega Silks and the Benches, cara, aquilo é psicodelia pura, entendeu? Aquilo é pós-punk, mas é psicodelia pura. A Silks, por exemplo, tem músicas dela sobre, tomei um ácido, não sei o quê. A Silks, eu lembro que eu li uma entrevista dela uma vez, cara, faz muito tempo, que ela falou que uma vez ela convidou a mãe para tomar um ácido. Aí a mãe, o quê? Ela, não, é brincadeira. Aí ela falou, não, é brincadeira. Ela, pô, não vou nem falar mais nisso. Entendeu? Aí, cara, acho que é psicodelia pra burra, anos 60 pra caramba. Mas era visto de outra forma. Aqui no Brasil, a gente teve o rock brasileiro, nos anos 80, e o Pena Schmidt, que é produtor, né, produziu o Ídolo, Traje e tal, ele falava, cara, o rock brasileiro dos anos 80, quando começou a fazer sucesso, de uma hora para outra, parecia que tudo da década anterior tinha sido apagado. Raul Seixas, o Terço, Made in Brasil, isso tudo era esquecido. Mutantes. Lá fora, Mutantes e tal. Lá fora, você não teve esse processo de apagamento como você teve aqui. Entendeu? Você tinha uma continuidade, né? Tanto que até o Frejá falou numa entrevista uma vez que, cara, quem escutava Made in Brasil nos anos 70... depois passou a ouvir MPB, porque você não recicla isso, sabe? Você não ficava... Você queria saber de um show do Made in Brasil, onde eles estavam tocando, sabe? Porque não tinha internet para você buscar, procurar saber, entendeu?